boa noite a todos e todas. Hoje, sem dúvida, é um dia muito especial para a gente. E eu gostaria que vocês soubessem, e que os professores da biblioteconomia soubessem, em especial eles, que eu estou muito feliz de estar me formando hoje. Obrigado. Eu agradeço demais. E eu gostaria, antes de tudo, de saudar a excelentíssima vice-reitora, a professora Laura Évila, e em seu nome, se me permite, claro, saudar também as autoridades, a mesa, os demais presentes, os professores, os familiares. E eu gostaria também de dizer que é uma honra para mim estar representando os formandos nesse momento. Muitos eu estou conhecendo hoje, é verdade, mas alguns fizeram parte do meu dia a dia e eu fico feliz de ver vocês por aqui. E dizer que é sem dúvida um momento muito esperado para todos nós. E o que eu posso dizer a mais é que eu já venho acompanhando os discursos das outras colações de grau da UFCA e sempre tem aqueles discursos mais engraçados. Tem uns muito pessoais, tem aqueles que as pessoas elas se emocionam, choram, e eu acho isso muito bonito, muito verdadeiro. E por conta disso, desse lado humano, vamos dizer assim, eu de um tempo para cá eu falo as coisas como eu sou, não sobra muito. Então, eu falar da forma como eu fui educado aqui em casa, acho que representa bem o nosso dia a dia enquanto formandos nessa reta final, mas ainda num período que foi muito turbulento para cada um e de incertezas, inclusive na educação. E a grande dúvida na nossa reunião de formatura era de quem faria esse discurso, porque a gente sabe como é complicado de controlar nervosismo, de controlar ansiedade, de controlar emoção, ainda mais num momento inédito como esse, sabendo que nossa família está assistindo, que tem câmera aqui na nossa frente, que o que a gente falar não vai poder mudar depois. E eu decidi assumir essa responsabilidade, não porque eu sou o mais corajoso, o mais preparado, mas eu me dei conta que os professores, eles vêm nos preparando para situações como essa. A universidade, ela vem também nos preparando para situações como essa. E a vida também vem nos preparando para situações como essa. Entendem? E eu estou fazendo esse arrodeio todo para dizer que conseguimos nos formar, ouvir em alto e bom som daqui a pouco da nossa vice-reitora, a professora Laura, que esse dia chegou. É hoje, está acontecendo, é agora, mesmo ainda com aquele cansaço acumulado do TCC, mas que depois da defesa deu uma aliviada, e depois de tudo isso vai melhorar ainda mais, isso eu garanto. E eu queria dizer também, queria traduzir em palavras, que não foi por acaso, não foi mamão com açúcar, não passou rápido, ninguém aqui percorreu esse caminho da graduação de olhos fechados, e a parcela de estudantes que está aqui hoje é porque mereceu, teve comprometimento, acima de qualquer cansaço, acima de qualquer dificuldade financeira, de muitas noites de estudo, e a gente deveria bater palmas de pé, porque foi preciso todo um esforço, toda uma disciplina, toda uma paciência, e por isso é uma conquista, um merecimento que a gente compartilha hoje, de estudantes com crise de ansiedade, com depressão, ou aqueles que durante esse percurso da faculdade estão se descobrindo pai ou mãe, e isso aumentou demais a responsabilidade com os estudos. Mas o que permaneceu para todos nós foi um sonho. É muito dificultoso chegar em algum lugar sem sonho. O sonho de conseguir o diploma, de conseguir depois disso um emprego, e acima de tudo de fazer o que gosta, né? E de oferecer talvez uma vida mais tranquila para os pais. É preciso muita responsabilidade para vencer. E para mim, pessoalmente, vencer sempre foi uma obstinação, sempre foi o que eu quis para a minha vida. Mas vencer no sentido de ser bem-sucedido naquilo em que eu estudei para ser. Porque muitas pessoas elas fazem o que não gostam e procuram ser felizes. Outras, elas fazem o que gostam e são felizes. E nessa última parcela, eu coloco todos nós. Porque é o que eu quero para a minha vida, é o que eu desejo para a vida de vocês. E eu aposto que por a gente estar aqui hoje, lutando com muitos problemas, mas firmes e fortes, cabeça erguida, é um motivo a mais para conseguir o que a gente quiser. É tanto que se a gente parar agora e fazer uma pausa para avaliar tudo que a gente passou, de coisas boas e coisas ruins, e coisas inesperadas, observando tudo aquilo que a gente abriu mão, ninguém deveria escolher um outro caminho, um caminho mais simples, porque
esse momento aqui ele pode ser apenas uma formalidade. Nós já somos há algum tempo bibliotecários, músicos, cientistas da computação, agrônomos, jornalistas, filósofos, médicos, gestores, engenheiros, designers, quer dizer, isso já vem acontecendo há algum tempo. Quando a gente sai de casa para a universidade todo santo dia, no sol quente, debaixo de chuva, de ônibus, a pé, vocês sabem do que eu estou falando. E nesse sentido, a universidade ela foi a nossa casa. Porque casa, eu entendo que é um lugar onde a gente passa muito tempo. Foi a universidade que nos proporcionou muitos momentos bons. Foi nesse ambiente de educação que sairemos hoje mais que formados, porque sempre tem aquelas amizades sinceras de colegas, de professores, de funcionários, né? Até dos cachorros danados da UFCA, e isso a gente vai nutrir um carinho, um especial por um bom tempo. E por isso eu quero usar também esse momento para agradecer à Universidade Federal do Cariri e aos professores de uma forma mais formal, porque eles merecem, por vocês virem cumprindo já há algum tempo e agora bravamente com esse papel social de fortalecer o ensino público, que é nosso por direito, com cursos que possuem uma enorme responsabilidade social, com professores esses que sabem o que fazem, e em especial no Cariri, no nosso Cariri, que é uma região que une pessoas de lugares próximos, uma cidade que tem pessoas de várias religiões e crenças, que é formada por pessoas criativas, que eu já tive a oportunidade de conhecer, pessoas inteligentes, que não desistem nunca, e, acima de tudo, pessoas de bom coração, não é verdade? E essas pessoas de bom coração eu incluo a nossa família. Agradecer demais a nossa família em tudo aquilo que ela conseguiu fazer pela gente, sem esquecer nunca dos nossos pais, que a gente ama muito, mas que às vezes não diz, que morre de vontade de abraçar, mas às vezes não abraça, ou que morre de vontade de conhecer, mas que não teve essa chance, como é meu caso também. Então, foram essas pessoas da nossa família, do nosso dia a dia, pessoas batalhadoras que criaram a gente e que não puderam, muitas vezes, estudar o suficiente para chegar nesse momento que a gente chegou. E que merecem, sim, demais, nem que seja pelos olhos dos filhos, pelos nossos olhos, do que é ter um diploma de universidade. E alguma coisa me disse que é a mesma sensação, uma sensação muito parecida. Então, o que eu desejo é que aproveitem, comemorem esse momento juntos, se puderem. Não deixem esse momento passar em branco, porque é preciso mostrar cada vez mais que vale a pena ter um sonho, vale a pena estudar, vale a pena ser uma pessoa honesta, é preciso criar histórias em que a pessoa que vence não é a mais arrogante ou a mais despreparada, mas aquela que foi buscar a sua formação, que teve comprometimento, que aprendeu a ser mais tolerante com as diferenças, que se preocupam com pessoas do seu convívio e, acima de tudo, foram educadas para serem responsáveis. Vocês precisaram da universidade da mesma forma que ela precisou de vocês. E eu me incluo nessa. Então, com isso, eu aproveito para encerrar nosso discurso, que já ficou bem longo. Eu espero que tenha abrangido todos os participantes, todos os formados, familiares, e agradeço demais pela atenção. Muito obrigado. Nós que agradecemos as belas palavras do Lázaro Almeida Galvão, ele formando de